Na aula de hoje, nós estudaremos sobre pontos e coordenadas e nós faremos a correção dos exercícios das páginas 148 a 151. Então, abram o livro de vocês na página 148, nós faremos primeiro o exercício número 7. No exercício número 7, nós lemos o seguinte: na malha quadriculada abaixo, assinale os seguintes pontos. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos desenhar os pontos do gráfico na malha quadriculada. Então, nós temos aqui o eixo que está na vertical e o eixo que está na horizontal. O ponto de encontro dos eixos é chamado de origem e é o ponto 0, 0. Quando nós subimos, nós temos os valores positivos do eixo vertical. E se nós olharmos aí na malha, nós temos numerados de 1 a 10. Vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À direita, na reta horizontal, nós temos os valores positivos que também estão numerados de 1 a 10. Então, vamos marcar aqui de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora nós vamos colocar os pontos cujas coordenadas estão no enunciado desse exercício. O ponto de coordenadas 4 e 2. 4 na posição horizontal, 2 na posição vertical. Ó, 4 na horizontal, 2 na vertical. É esse pontinho aqui, certo? O próximo ponto tem coordenadas 4 e 6. Então, o primeiro valor é da posição horizontal, o segundo é da vertical. 4 na horizontal está aqui. 6 na vertical está aqui em cima, ó. Então, este é o próximo ponto. O ponto seguinte tem coordenadas 7 e 8. Então, 7 para o X, 7 na horizontal e 8 na vertical. Então, é este pontinho aqui. O próximo ponto é 10 e 6. Estas são as coordenadas. Então, 10 na horizontal e 6 na vertical. Olha. A posição 6 da vertical está aqui, então é este pontinho. Próximo, com coordenadas 10 e 2. 10 está aqui na horizontal, 2 da vertical está aqui, então é este pontinho. E volta nas coordenadas 4 e 2. Essa é a resposta que foi solicitada no enunciado, certo? Marcar estas coordenadas, estes pontos. Na letra A, pede o seguinte: que figura geométrica você encontra ao ligar esses pontos na ordem que aparece? Então, se eu ligar esses pontos, olha, na ordem que aparece. Então, nós começamos aqui, não foi? Depois veio para este ponto, para aquele, para este e volta no primeiro. Não foi isso? Olha só o desenho que formou. Que desenho é esse? É uma figura de 5 lados. Vocês se lembram do nome do polígono de 5 lados? Perfeito, isso aí. Tá vendo como é que vocês são sabidos? Isso mesmo. Então, o desenho formado, o polígono formado ao ligar esses pontos é de um pentágono, tá? Na segunda pergunta, pede o seguinte: essa figura é simétrica? Ela é simétrica? Olha, simétrica é quando a gente consegue dividir a figura em partes iguais. Nós conseguimos dividi-la em partes iguais? Sim ou não? Sim. Sim. Mostra com a mão para mim. Em quantas partes iguais? 2. Apenas 2, isso mesmo. Eu vou traçar aqui o eixo de simetria para vocês verem onde que ela pode ser dividida em partes iguais. Olha. O eixo de simetria dela está aqui na vertical, olha. O lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, ela é simétrica e possui uma linha de simetria. Vou colocar a resposta para vocês. Ué.
Sim. Possui uma linha de simetria. Na letra B, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, desculpa interromper, mas quando um professor grava a aula, na tela aparece ou a live do YouTube ou uma bolinha vermelha que está gravando, mas é porque ela tá gravando pelo pelo celular. Ela tem um outro celular que grava ela, igual a gente tá vendo ela. Isso mesmo, meninas, tá bom? Vamos para a letra C, queridos? Olha, na letra C fala assim: traçando todas as diagonais, ligando um vértice ao outro, que figura obtemos? Então, olha, eu vou traçar o vértice aqui com o giz verde, tá certo? Se eu ligar todos os vértices, olha, esse com esse, este com este, este com este. Que figura apareceu no centro? Hein, meninos? Uma estrela. Uma estrela de 5 pontos. Então, na letra C, a resposta é uma estrela de 5 pontos. Tá? Essa é a resposta da letra C. Eu botei outra coisa. O que você Coloquei colocou? pentagrama, tia. Eu botei as coordenadas em outro lugar. Eu coloquei um pentagrama. Tá bom. Mas, queridos, a pergunta é a seguinte. Vamos ler a pergunta? Traçando todas as diagonais, que figura obtemos? Obtemos uma estrela. Ó. O desenho obtido é estrela. Eu vou colorir a estrela para vocês verem. Ó. Mas pentágono não é estrela? Agora vocês viram a estrela? Tá? E na letra D fala o seguinte: se deslocarmos a figura por meio de uma translação, de modo que o vértice 4 e 2 seja elevado a 0, 0, quais serão as novas coordenadas? Então, vou fazer um novo desenho, tá? Vou fazer esse desenho com outra cor aqui. Então, ó, ele quer transferir esse pentágono para outra posição. Só que ele vai começar no ponto 0, 0. Ó, começa aqui, certo? No ponto 0, 0. Não foi aqui que a gente tinha começado o desenho? Subiu 1, 2, 3, 4 unidades. Então, aqui eu subo 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. O outro ponto vem para cá. O ponto seguinte sobe 2 unidades para cima e 3 para a direita. Ó. 1, 2, 1, 2, 3. Seria aqui o outro vértice. E ele depois iria descer 2 unidades e andar 3 para a direita. 1, 2, 3. Viria para cá. Depois volta aqui, descendo 4 unidades, chega na origem. Vou ligar, olha aqui. Quando eu transpus o pentágono começando na origem, que é 0, 0, ele veio para essa posição no desenho. Aí, como que eu vou registrar a resposta? A resposta, você vai colocar assim, ó. Vou colocar aqui no cantinho, tá? O ponto, deixa eu olhar aqui, olha. O ponto que estava em 10 e 2, ó, 10 e 2, foi para a posição 6 e 0. Certo? Agora o ponto que estava na posição 4 e 6, ó. 4 e 6. Ele foi para a posição 0, 4. Ó. Vamos fazer na ordem melhor, né? Ó. O que estava aqui na posição 4, 2. Foi para a posição 0, 0. Agora este, ó, ele estava em 4 e 6. Ele foi para a posição 4 e 0.
O que estava aqui em cima, olha, 7 e 8. Ele foi para a posição 3 e 6. E esse aqui, ó, que estava em 10 e 6, foi para essa posição aqui, 6 e 4, tá? E está pronto o exercício 7. Agora nós iremos para a página 149 e faremos o exercício 8. Já posso apagar o exercício 7? Não. Estou esperando. Vou esperar mais um minutinho, tá? Deixa eu só copiar que a internet caiu. Eu estou esperando. Eu não tô conseguindo ver. Depois, Pietro, você assiste. A cara tá aparecendo em vez do lugar que eu te chamei. Pietro, Que, tio? depois você assiste a aula no YouTube, pausa a tela e copia, tá bom? Ô tia, e lá no Aneclass também já tem a correção, né? Tem sim. Miguel, põe pin no vídeo da Tia Mary. Queridos, então vamos fazer o 8? Olha só, no 8 pede o seguinte: analise a figura ao lado e determine as coordenadas dos pontos que representam seus vértices. Então eu vou apagar aqui para fazer o desenho do exercício 8, porque nós precisamos determinar quais são as coordenadas dos vértices. Olha, nós temos o seguinte desenho. Primeiro nós temos uma malha quadriculada, está aí o eixo vertical, o eixo horizontal, certo? Na vertical nós temos numerados de 1 a 6. E na horizontal nós temos numerado até 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde as retas se encontram chama-se origem. É um ponto 0, 0. É tanto zero para a horizontal quanto para a vertical. O desenho é este aqui, olha. Vou desenhar para vocês. É uma seta. É esse o desenho. Ele quer saber as coordenadas dos vértices. O que são vértices? São onde as linhas se encontram. Então, eu vou destacar em colorido para vocês os vértices. Olha só. Eu tenho quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, tá? Eu tenho 7 vértices. Eu preciso dar as coordenadas deles. O que são mesmo coordenadas? A localização. Quais pares ordenados indicam a localização? Nos pares ordenados das coordenadas, primeiro eu coloco o valor correspondendo à linha horizontal e o segundo valor correspondendo à linha vertical. Então, olha, este pontinho aqui, ele tem horizontal 1 e vertical 2. Então, as coordenadas deste pontinho, 1 e 2. Este, olha, a horizontal 1, a vertical 4. Então, as coordenadas 1 e 4. Este pontinho aqui, olha, horizontal 8, vertical 4. Então, as coordenadas aqui, 8 e 4. O próximo, olha só, esse. Na horizontal está na posição 8, na vertical está na posição 5, então coordenadas 8 e 5. A pontinha da seta, olha,
coordenadas, ó, 10 na horizontal. E na vertical, ó, 3. Por isso, coordenadas 10 e 3. Esse ponto aqui, olha, horizontal, 8. Vertical, 1. Então, coordenadas 8 e 1. E esse aqui, olha, 8 na horizontal e 2 na vertical. Era isso que era para fazer no exercício 8. Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o 8? Tia, quando tem exercício, tipo, pra gente determinar as coordenadas, eu dou pra cada pontinho uma letra maiúscula. Pra Ótimo. ficar mais fácil. Fica mesmo, Maria? Obrigada pela dica. Excelente ideia. Muito bom. Mais algum comentário, alguma pergunta sobre o 8? Não? Vamos para o exercício 9? Olha, no exercício 9, nós lemos o seguinte. Esta atividade deve ser feita em grupo, por isso junte-se a 1 ou 2 colegas. Olha, observem a máquina ao lado. Todo número colocado na entrada sai somado com 3. Usando flechas, podemos escrever da seguinte maneira. 2, se for 2, mais 3, o resultado será 5. Quando colocamos 2 na entrada, obtemos 5 na saída. Representamos essa operação com um par ordenado 2 e 5. Em cada um dos itens abaixo, os pontos foram obtidos pela função indicada. Complete os espaços com o número correto. Então, vou apagar aqui para nós fazermos a 9, tá certo? Olha, na letra A do exercício 9, nós temos a seguinte função. Você vai somar 3 para obter o resultado, tá? Essa é a função, somar com 3. Então, olha, se eu tenho 2, mais 3 dá qual saída? 2 mais 3 dá quanto? 5. 5. Ótimo. Se eu tiver entrada 4, qual vai ser a saída? 4 mais 3? 7. Muito bem. Se eu tiver entrada 18, quem será a saída? 21, porque 18 mais 3 dá 21. Se eu tenho aqui saída 29, para achar a entrada eu faço o contrário. Quanto que é 29 menos 3? Menos 3. Quanto que é? 6. 26. Se eu tenho saída 3, quem que foi a entrada? 0, porque aí eu faço o inverso. Sobre a letra A, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos fazer a letra B? Olha só. Eu não entendi. Desculpa, Pietro, mas a sua internet está ruim, não é possível ouvi-lo. Pera aí. Ó, você tá me ouvindo agora? Sim. Então, eu não entendi como é que faz a... O primeiro número vai ser somado com 3 para descobrir o segundo. 2 mais 3 dá 5. 4 mais 3 dá 7. Pergunta, mãe. Oi? Acho que esqueci o microfone aberto, hein, Rafael? Rafa. Eu tô escutando a aula da minha irmã. Letra B, gente. Na letra B, a função vai ser uma multiplicação por 2. Então, a entrada será multiplicada por 2 para que você encontre a saída. Então, se eu tenho entrada 6, 3 vezes 2 vai dar uma saída 6. Se eu tiver na entrada 2, a saída será 4, porque 2 vezes 2 são 4. Se eu tenho entrada 11, a saída será 22, porque 11 vezes 2, 22. Se eu tenho saída 36, eu faço dividido por
2 para descobrir a entrada, que dá 18. 18. E o próximo vai ser 1 e 2, porque se eu tenho saída 2, 2 dividido por 2 dá 1, certo? Agora, nós iremos resolver o exercício 10 da página 149. No exercício 10 da 149, nós lemos o seguinte: Ana e Raquel estão planejando encontrar-se na escola e ir juntas até a biblioteca. Então, olha, viram no desenho onde está a escola? Viram no desenho onde está a biblioteca? Se elas fizerem o menor caminho possível, qual das afirmações a seguir será verdadeira? Gente, pensa que elas sairão da casa delas para escola e depois da escola para a biblioteca. Qual a resposta está correta? Raquel tem que andar mais que Ana. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque a casa da Raquel está bem mais longe da escola do que a casa de Ana. Ana tem que caminhar mais que Raquel? Não, porque Ana mora ao lado da escola praticamente. Ana e Raquel percorrem a mesma distância? Não, porque elas não são vizinhas. Uma mora distante da outra, então uma tem que andar mais que a outra. Então, no exercício 10, a resposta correta é a letra A. Ou seja, analisando este mapa, Raquel andará mais que Ana se elas tiverem que ir para a escola e da escola para a biblioteca. Vou apagar o quadro, nós faremos agora o exercício 11. O exercício 11 é, mais uma vez, marcar as coordenadas no gráfico em uma malha quadriculada. Então, vou apagar aqui para nós fazermos. Nós faremos agora o exercício 11 da página 149. Então, eu preciso desenhar primeiro uma malha quadriculada. Desenho o eixo da vertical e desenho o eixo da horizontal. Aqui, onde elas se encontram, eu tenho origem, que é o ponto 00. Quando eu subo na vertical, eu tenho números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Né? Vou numerar aqui. Quando eu ando para direita na horizontal, eu também tenho valores positivos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. E aqui na origem é 0, tanto para a horizontal quanto para a vertical. Vamos numerar aqui. Pronto. Agora, nós vamos marcar esses pontos, as coordenadas, dadas no enunciado pelo exercício 11. Então, a primeira coordenada é o ponto 2 e 7. 2 corresponde à horizontal e o 7 na vertical. Então, eles vão se encontrar nesta posição. Aqui eu tenho o ponto 2 e 7. Certo? Coordenadas 2 e 7. O próximo ponto tem coordenadas 4 e 3. 4 na horizontal, 3 na vertical. Então, este pontinho aqui tem posição 4 e 3. Coordenadas 4 e 3. 11 e 1. 11 na horizontal, 1 na vertical. É esse pontinho aqui, com coordenadas 11 e 1. Próximo, coordenadas 3 e 7. 3 na horizontal, 7 na vertical. Esse pontinho aqui, ó, 3 e 7. Temos mais? Temos mais um. Coordenadas 1 e 0. 1 tá aqui, 0 tá aqui. Então, ele ficou bem nessa posição. Esse ponto tem coordenadas 1 e 0. Sobre a atividade número 11. Tem alguma pergunta? Vamos então para a página 150. Olha, na página 150, no exercício
12 fala assim: considerando a malha quadriculada abaixo, faça o que se pede e responda a pergunta. Então, eu vou apagar, desenhar a malha para fazer com vocês. Olha só, agora o exercício 12 da página 150. Eu preciso desenhar uma malha na letra A. Vou fazer aqui, olha. Ou um gráfico, né? Tá aqui, parte horizontal, parte vertical. Onde as retas se encontram é a origem, que é 0 tanto para a horizontal quanto para a vertical. Aí, na letra A, pede: uma barata se encontra no ponto 2 e 1. Localize essa posição. Então, vou marcar ali no gráfico, ó. 2 na horizontal, 1 na vertical. Vai ser essa posição. É aqui que a barata está. Na letra B, fala assim: a barata andou 3 unidades para a direita. Então, vamos andar 3 para a direita? Então, vou ter que aumentar meu gráfico aqui, né? 3 para a direita, ó. 1, 2, 3. Parou aqui. Andou 3 para a direita, certo? Depois, ela caminhou 4 unidades para cima. Então, ela parou aqui e subiu 4. 1, 2, 3, 4. Ela veio parar aqui, ó. Certo? E por fim, 2 para a esquerda. Então, andou mais 2 para a esquerda, ó. Pronto, parou lá em cima. Aí pergunta: em que ponto ela parou, né? Que terminou o seu trajeto? Terminou nesse ponto aqui, em que eu tenho 3 na horizontal e 5 na vertical. Então, ela parou nas coordenadas 3 e 5. Letra C. Não tem, né? Letra C. Alguma pergunta sobre 12? Não? Vamos para o 13. No exercício 13, fala o seguinte, olha. Na malha abaixo estão indicados alguns pontos que podem ser usados para decifrar 3 nomes de peixes, escritos em código nos itens a seguir. Para tanto, substitua as coordenadas pelas letras correspondentes. Gente, cada par ordenado, cada ponto tem uma letra. Lembrando que quando eu vou dar nomes aos pares ordenados, nós sempre colocamos letras maiúsculas. Presta atenção em mim para escrever no chat, gente. Como que você vai fazer isso? Você vai trocar o par ordenado pela letra que o representa. Por exemplo, o par ordenado 1 e 2 representa a letra S. O 2 e 7 representa a letra A. O par ordenado 4 e 4 representa a letra R. Então, você tinha que trocar o par ordenado pela letra do nome dele, pela letra que o corresponde, que o identifica. Quando você troca neste exercício o ponto, as coordenadas pela letra, o que você vai fazer? Você vai descobrir que será formado um nome de peixe. Qual foi o peixe que vocês descobriram na letra A? Sardinha. Isso. Sardinha. Muito bem. Que nome de peixe formou com as coordenadas dos pontos da letra B? Lambari. Lambari. E que nome de peixe vocês encontraram com o nome dos pontos das coordenadas da letra C? Tilápia. Tilápia. E aí estão as respostas do exercício 13. Vamos fazer o 14? A C, o quê? Qual que é a C? Tilápia. Agora nós faremos o exercício 14. Vou apagar aqui para nós fazermos. Então, nós estamos agora na página
150, faremos o 14. Olha, no exercício 14 está escrito assim: nos itens a seguir, as coordenadas representam vértices de figuras geométricas. Para descobrir quais são essas figuras, assinale os pontos na ordem que eles aparecem. Então, primeiro eu vou marcar os pontos, depois eu irei ligá-los, tá certo? Então, vamos lá na letra A. Vou desenhar aqui minha malha quadriculada. Pronto. O primeiro par ordenado tem coordenadas 4 e 2. Então, 4 para a posição vertical, 2 para a posição 4 para a horizontal, 2 para a vertical. Esse pontinho aqui. O próximo par ordenado tem posição 2 e 8. 2 está aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está aqui. Então, vai ser este pontinho. O próximo par ordenado tem coordenadas 6 e 4. 4, 5, 6. 6 e aqui mesmo? 4, né? 6 e 4. Então, vai ser este pontinho. Depois, nós temos 4 e 10. 4 está aqui, o 10 está aqui em cima. Então, este pontinho. E, por último, 4 e 2, que é esse aqui já está marcado. Só que se você ler o enunciado com atenção, você precisa ligar os pontos na ordem que eles foram desenhados. Primeiro foi o 4 e 2, que é esse aqui. Depois o 2 e 8, então eu ligo esses dois pontos. Depois 6 e 4, onde estão 6 e 4, é esse aqui. Então ligo daqui para cá. Depois nós temos 4 e 10, cadê o 4 e 10? Está lá em cima, então liga esses dois. E por último, o 4 e 2, volta aqui. Seria este o desenho referente ao ligar os pontos na ordem em que aparece na alternativa A. Agora, nós vamos fazer a alternativa B. Vou desenhar mais uma malha para fazer, tá? Vou fazer aqui. Pronto, tá aqui minha malha quadriculada. O primeiro ponto tem coordenadas 1 e 1. 1 na horizontal, 1 na vertical. Então, vai ser esse pontinho, 1 e 1. O próximo, 8 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Então, este é o ponto 8 e 1. O próximo par ordenado tem coordenadas 6 e 4. O 6 está aqui, o 4 está aqui. Então, será essa posição. E por último, 3 e 4. 3 e 4. Aqui, né? E depois volta no 1 e 1. Se eu for ligar na ordem que eles foram desenhados, olha, vai formar esse desenho aqui, olha. Forma uma figura de 4 lados. Essa figura se chama trapézio. Estes foram os exercícios que nós corrigimos na aula de hoje.